Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados. Hoje, no nosso culto de doutrina, o primeiro sendo realizado online, nós queremos conversar com vocês a respeito de um assunto que já vemos falando na nossa congregação, na Igreja Batista do Horto. E eu quero mais uma vez voltar a esse assunto, porque ele é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Qual é, para você, a melhor forma de adoração ao nosso Deus? O que é mais importante para você no cultuar ao Senhor? Para algumas pessoas, o melhor culto a ser prestado a Deus é por intermédio de louvores. Para outras pessoas, com os seus bens, com suas finanças. Para alguns não é nada disso, é apenas servir ao Senhor com alegria, confiando nele, prestando momentos de reverência, se reunindo nas congregações. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema baseado inclusive nesse texto que nós lemos, que está em Mateus 22, do verso 36 até o verso 40. Quando ele é inquirido sobre um dos conhecedores da lei e querendo apertar Jesus, ele pergunta: qual é das leis a mais importante? E ele responde: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com entendimento, com toda a alma e tudo mais. E o segundo, semelhante a esse primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho meditado bastante a respeito da comunhão, do relacionamento, da importância que Deus dá ao relacionamento entre os irmãos. Mas durante esse trabalho de pesquisa, de análise, eu comecei a me deparar com algumas coisas que eu não notava na minha adolescência, apesar de ter uma paixão por um determinado texto bíblico. Eu só vim notar depois de muito tempo que Jesus se referia à importância que ele dá ao ser humano. Eu ficava me perguntando muito a respeito das bem-aventuranças, e a respeito daquele sermão do monte. Eu queria tanto compreendê-los, porque eu ouvia muitos líderes dizendo que aquilo, em alguns textos daqueles não eram literais, não era bem assim, Jesus só estava usando aquilo como exemplo e tudo mais. E fazendo esse estudo sobre as bem-aventuranças e logo em seguida acompanhando esse sermão do monte, eu tive o claro entendimento de que tudo aquilo que Jesus estava falando, ele estava querendo demonstrar a importância que ele dá ao ser humano, que é a maior e melhor e mais perfeita de toda a criação do Senhor. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele, apesar do pecado que nos fez distanciar dele, ele continuou nos amando de tal forma. E aqui, no período em que Jesus estava fazendo aquele sermão inicialmente direcionado aos seus discípulos, mas havia uma grande multidão que o acompanhava e também pôde perceber aquilo que ele falava, Jesus começa, ele fala das bem-aventuranças e depois ele começa a orientar os seus discípulos que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos ímpios. E ele começa a dar o parecer dele a respeito do que é a justiça. E ele começa falando sobre o cumprimento da lei, depois ele vem falando sobre o homicídio. E é interessante esse trecho sobre o homicídio, porque Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito. Esse texto está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Ele diz, novamente:
Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas Jesus disse: qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Enquanto a lei dizia que você não deveria matar, Jesus ele vai muito além do que isso, demonstrando o amor que ele tem pela comunhão, né, da melhor das criações, que sou eu, que é você, que é todo ser humano existente. Ele declara que o simples fato de você desejar no coração, você já está desejando algo de mal contra algo que ele ama a ponto de dar a própria vida. Algo que ele tem como, ou alguém que ele tem como extremamente precioso. E Jesus agora dando esse discurso, eu quero traçar um pequeno panorama disso. Jesus vinha curando pessoas, libertando, fazendo muitos milagres, né, naquele meio. Todo mundo que estava ao redor dele sabia que ele era extremamente poderoso, ele tinha poder tanto para restaurar vidas também, como eles esperavam que libertassem eles também das prisões, do governo de Roma e dos opressores e tudo mais. Queriam que Jesus fosse possivelmente um revolucionário, já que ele tinha todo o poder. E eles estavam certamente acostumados que as pessoas que tinham poder fossem opressoras, e eles também gostariam que Jesus fizesse por eles essas coisas. E Jesus começa a fazer um discurso que, ao invés de promover a ideia de que vocês que estão comigo estão com poder, se juntem a mim que nós vamos fazer isso e aquilo, o discurso de Jesus era justamente que promovia paz, que desenvolvia relacionamento, que desenvolvia comunhão entre as pessoas e não comunhão somente entre os religiosos daquela determinada fé. Jesus promovia agora, diante dessas pessoas, a importância de termos um relacionamento como seres humanos cada vez mais perfeito para cumprir aqueles mandamentos. Primeiramente, adorar a Deus e, não menos importante, amarmos o nosso próximo. Jesus continua o seu discurso e ele vai falar depois sobre adultério, vai falar sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança. E no capítulo 5 também, no verso 38, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de vocês a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Jesus está falando a respeito do confronto. Não é prazer dele que a gente viva nos confrontando, degladiando por qualquer assunto ou tema que seja. O objetivo de Jesus aqui é dizer que vocês não precisam ficar nesse conflito, não. Vocês lembram, irmãos, que mais adiante Jesus vai falar a respeito do cuidado de Deus conosco. Ele vai falar a respeito de que ele cuida de nós em qualquer circunstância, que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Ele mesmo, que é Pai, é que cuida de nós. E ele já está nos provendo: olha, evita tudo isso, para dessa briga, vocês precisam ter um bom relacionamento, amar uns aos outros.
E aí ele continua falando, né, já no capítulo, ainda no capítulo 5, já no verso 43, ele faz agora uma demonstração de que, olha, eu não estou falando de bons relacionamentos somente dentro da sua comunidade, da sua religião, do seu grupo, sei lá, da sua sociedade. Eu estou querendo dizer para vocês que vocês precisam desenvolver um relacionamento com todos. E ele vem, vocês ouviram o que foi dito, verso 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu te digo, amem os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Você percebe como isso é poderoso? Ele fala para você amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, para que vocês venham ser filhos do Pai que está nos céus. Jesus não resume o amor e o entendimento e o pedido de comunhão dele para com o povo somente com a comunidade religiosa que você pertence. Deus não está somente preocupado que você, meu irmão, minha irmã, crente de uma igreja, se preocupe somente do relacionamento de comunhão com outro membro da sua igreja, não. Ele quer promover isso com toda a humanidade. Ele não amou só você e os membros da sua igreja, nem da minha. Ele amou toda a humanidade. Ele deu a vida por toda a humanidade. É necessário que eu e você tenhamos esse entendimento para podermos viver nele, sabendo que o amor dele pelo ser humano é tão grande que ele se esvaziou da sua glória, se fez carne como eu e você, habitou entre nós, sofreu as perseguições, as tentações, sofreu todas as mazelas que um homem poderia sofrer no seu coração, mas em todo o tempo não pecou, não vacilou e entregou a própria vida para que eu e você tivéssemos acesso a ele. Se ele, sendo Deus, amou a mim e aos demais, porque eu, que me digo seguidor dele, não vou imitá-lo no amor que ele tem pela humanidade. Quando Jesus começa a dar orientação a respeito da forma que nós devemos orar, uma das coisas que ele cita, capítulo 6, verso 12, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. No verso 14 ele diz, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Olha só, se você voltar ao texto que eu li, lá no verso 21 em diante, quando ele fala sobre homicídio, e logo na sequência ele diz, se você for entregar a sua oferta diante do altar, e perceber que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta de lado, vai até ele e reconcilia-te primeiro para Deus. É muito mais importante que eu, você e os demais seres humanos desenvolvamos um relacionamento de amizade, de comunhão e de paz no que depender de nós, do que qualquer outro tipo de adoração ou oferta que possamos prestar a ele. Isso é poderoso, irmãos. Mas muitos de nós têm preferido viver em contenda, viver em guerra, viver de forma que a minha opinião é mais importante do que a sua. De forma que se você tem uma opinião diferente da minha, eu logo sou seu inimigo. E como inimigo não devo ser bem tratado, eu preciso ser rechaçado. E nós estamos vendo hoje a humanidade, o nosso Brasil principalmente, num conflito terrível. Ninguém respeita mais a opinião de ninguém, prefere muitas vezes romper a amizade por conta disso. Isso falando no âmbito geral, né? Nacional, mundial. O ser humano tem vivido constantemente, cada vez mais, lutando e perseguindo a melhor da criação do Senhor, o alvo pelo qual ele deu a própria vida e amou. Isso já é um fator que atrapalha, se é que eu posso usar essa palavra, porque nada pode atrapalhar o poder de Deus, mas dificulta, né, que a presença do Espírito de Deus se manifeste de maneira maior e mais poderosa no nosso meio por conta
da nossa incredulidade. Mas mais do que isso, irmãos, agora falando para a comunidade cristã, né? Comunidade que está envolvida diretamente com o relacionamento religioso dentro de uma comunidade religiosa e que em busca, mesmo se reunindo com essa comunidade, está em busca de crescer espiritualmente, de conhecer mais a Deus. Eu quero que você saiba de uma coisa. Se você for em Provérbios capítulo 6, verso 16 até o 19, você vai ter uma palavra que talvez, se você não percebeu, ela possa mudar o seu entendimento a respeito de algumas atitudes que vocês veem. Não é de agora, desde criança, que eu ouço falar que dentro das igrejas tem fofoca, tem disse-me-disse, e as pessoas vão levando isso como se fosse algo normal. Onde tem sociedade, tem problema. Onde tem grupo de pessoas, tem. Mas eu quero que você, principalmente você, meu irmão, minha irmã, que são membros da Igreja Batista do Horto, que o pastor André tem o tempo todo falado sobre a importância da comunhão. Você que tem muitas vezes não percebido e não dado a atenção necessária a esse respeito, e que talvez para você pode parecer assim, olha só, pastor, toda hora toca nesse assunto, parece um problema. De fato, meu irmão, a Igreja Batista do Horto, nós prezamos, desejamos, oramos para que Deus tire de nós aquelas pequenas coisas que nós vamos deixando passar e não percebemos quanto isso é prejudicial para o crescimento espiritual, para o bom relacionamento e para o mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem praticado esse tipo de coisa, não, do contrário. Eu estou aqui, na verdade, vacinando você para que você não se permita viver esse momento, não se permita estar participando de coisas como essa e tendo sempre a palavra do Senhor pautada em sua vida para que você faça a diferença no nome de Jesus. Capítulo 6, verso 16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que a sétima coisa ele detesta. E ele diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A melhor forma de adorarmos a Deus é exercendo a comunhão. E essa comunhão, ela se estende além das paredes do local onde você congrega. Ela começa ali entre seus irmãos na fé e se expande em toda a sua vizinhança a todas as pessoas que você possa atingir. Você precisa olhar para o outro ser humano, para o seu próximo, como criação excelente do Senhor, a qual, apesar de ter virado as costas para ele, ele amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que eu, você e essas demais pessoas pudéssemos estar de volta à presença dele. Se ele nos amou, se ele, tendo todo o poder para nos destruir, preferiu antes nos resgatar, não devemos mais nos permitir ter um mau relacionamento uns com os outros. A melhor forma de você lidar com as pessoas é todas as vezes que você se sentir incomodado ou ofendido ou de alguma forma ter algum entendimento de que alguém tem algo contra você, como diz as Escrituras. Antes de você falar com fulano ou com beltrano, vá até a pessoa, reconcilie-se com ele. Se ele não quiser nada na reconciliação, faça a sua parte. Vá lá, resolva essa questão. Antes de falar com qualquer outra pessoa, sabe? Essa ideia de que eu vou fazer isso antes, eu vou esperar uma oportunidade. Não deixe o inimigo alimentar no seu coração nada contra o seu irmão, seja na fé, seja irmão sanguíneo, seja amigo. Não deixe o inimigo criar discórdia entre vocês.
Deus não tem prazer nisso. Eu conheço dois irmãos que se amavam muito, eram grandes amigos, eram irmãos sanguíneos e grandes amigos. Um dia se apaixonaram pela mesma garota e tiveram uma desavença, brigaram por isso. Pararam de se falar, mas se amavam. Se deixaram levar por esses sentimentos e se amavam. Estavam agora em contenda. Num belo dia, um deles faleceu. O que ficou vivo não teve oportunidade de reatar a aliança com seu irmão. E foi um grande desespero para a vida dele. Conheço outros casos de pessoas que simplesmente ouviram uma conversa aqui e ali e romperam grandes relacionamentos, simplesmente porque, ao invés de procurar a pessoa de quem ele ouviu falar, simplesmente deixou que um comentário maldito, uma conversa de fofoca talvez, fizesse com que o entendimento dele sobre a outra pessoa e a visão que ele tinha mudasse. Ele não se deu a chance de procurar essa pessoa para a reconciliação. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem alguém, se você fizer uma autoanálise agora, tem alguém na sua vida, seja um amigo, seja um irmão da sua denominação, seja um parente, um pai, um filho, seja quem for. Eu te peço, se você tem alguém que tem rompido o relacionamento, eu te peço no nome de Jesus, procure essa pessoa ainda hoje para se reconciliar. É prazer de Deus que nós tenhamos um bom relacionamento e que a paz siga no que depender de nós. É prazer de Deus que você possa adorá-lo sem ter nenhuma amarra, que você possa entregar a sua oferta de adoração, que você possa prestar louvores, que você possa se reunir na sua congregação, sabendo que Deus está recebendo toda a sua adoração, porque você tem cumprido os 2 mandamentos que sobrepõem todos os demais. Ame a Deus com todo o seu entendimento e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ministre essa palavra em seu coração. Ministre essa palavra no meu coração e me fortaleça, para que possamos ter dias cheios da presença do Espírito Santo em nosso lar, na nossa congregação, na nossa comunidade, para que o mundo veja a palavra do Senhor escrita em nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.